Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 14 de maio, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. E um detalhe bem importante, que hoje foi um dia bem complicado para muitos operacionais, aí eu acompanho algumas pessoas, né, e muitos reconheceram também que hoje não foi um dia fácil, e o melhor a ser feito hoje realmente foi não fazer nada, né? Então a gente vê aqui que algumas pessoas que estavam carregando operações de 500 pontos no fim acabou virando 100, no 0 a 0, que hoje muita gente pode ter quebrado também, né? Caçando operação, apenas por ter que operar, talvez, e por não ter talvez um operacional analisando o contexto, dificuldade em chegar com o mercado está travado. Então vamos falar um pouco sobre como que foi esse dia de hoje e o que esperar do dia de amanhã, né? Bora lá! Então, começando aqui pelo dólar, hoje setup da regra de coloração do Renko antes que a gente teve aqui. A gente teve abertura praticamente sem gap, a primeira cor a gente não faz nada, quando trocou para compra era no momento da notícia, então houve volatilidade aqui, infelizmente talvez não daria tempo, né? Esse movimento todo foi durante o primeiro minuto da notícia e já inverteu também para venda no minuto da notícia, então não teria dado tempo nesse movimento rápido de troca de cor, tá? Infelizmente, tanto essa compra quanto essa venda não teria dado tempo. Isso aqui tudo ainda era candle da notícia. Ó, e aí fechou aqui o candle da notícia. Então, todo esse movimento lá em cima, aqui embaixo foi volatilidade. E aí, quando trocou para compra de novo, era quase 10 horas da manhã, aqui a gente teve um movimento bem assim, uns 11 pontinhos, ok, muito bom. A venda depois aqui foram uns 8 pontos, até interessante, mas já começou a ter ruído demais nessa região, travado, a gente consegue ver até o Renko, né? Aqui numa região travada, o gráfico de candles também estava assim, então poderia ser um perigo caçar a operação aqui nesse meio, poderia dar stop muito rápido, então não seria tão interessante caçar a operação aqui depois que confirmou essa possível trava aqui já, tá? Então já não seria tão interessante. E aí, em relação ao gráfico de candles, passar para cá, também nada assim relevante, um dia bem feio. Começando já com o fato que no dia anterior eu falei que, né, todo o movimento do dia anterior ainda estava dentro desse caixote e também dentro desse canal de baixo aqui, ó. Então nós tínhamos esses fatores aí. E aí o preço abre de novo dentro dessas regiões, infelizmente indicando que poderia ser de mais um dia travado. Só que hoje a gente poderia ter uma esperança, que foi a notícia de 9h30. O primeiro candle foi de força vendedora. Pensar em reversão nessa região aqui, alguns critérios são preenchidos, porém faltou confluência e não teve bom gatilho de compra, então não faço nada, que tinha proximidade de notícia. Movimento volta, teve pullback, só que esse pullback aqui praticamente foi de volatilidade de notícia, né? Esse movimento aqui foi lá em cima. Achei que fosse até pegar a liquidez máxima aqui. Teve gente, talvez, de operador de notícia que deve ter caçado compra achando que ia romper máxima e o negócio não foi. O movimento voltou tudo. E aí não vejo nada ser feito nessa região aqui embaixo. Chegando na região de fundo de lateralidade aqui muito forte ultimamente. Volta, faz um pullback na média 20 e aí quando estava formando esse candle aqui, estava formando um candle até bonitinho, possível, provável de ser um candle vendedor para pegar uma pré-tendência, um rompimento desse caixote para baixo. Só que aí o candle fechou feio, então não faço nada, né? Fechou acima depois, a 9 e a 20 trocaram, né? Cruzaram, na verdade. Aqui, sem gatilhos pra gente, olha como que já ficou realmente travado, né? 9 cruza pra baixo de novo, 9 cruza pra cima, 9 cruza pra baixo. Isso aqui é indicação de não tem nada pra fazer enquanto estiver nessa região aqui, infelizmente. O mercado a 50 chega, a 50 não estava em tendência aqui ainda, tá? O movimento simplesmente reage aqui, mas respeitou o fundo ainda, volta. E aí começa a ter doji, 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 muito próximo do outro, indicando falta de volume de agressão, né? Muita trava, muita escora de lotes e pouca agressão. Gap entre candles e aí finaliza até o fim do dia praticamente sem o que fazer. A gente vê aqui então uma região de suporte, a gente pode ver talvez um triângulo, depois das notícias se formando um triângulo descendente. Pode ser, tá? E fechou muito próximo da região de mínima. Mas assim, no geral, um movimento muito feio hoje. Gráfico branco, então eu só desenhei um triângulo aqui, não teve sequência forte de compra, não teve sequência forte de venda. Nada tão relevante assim, ainda está dentro dessa região. E aí, já aproveitando para falar aqui que eu vejo para amanhã,
Então, preparando para amanhã, o que eu vejo? Vou ter que arrastar de novo essas marcações aqui. SLT respeitou hoje o Kendo da notícia. Então, nós estamos dentro de um canal, ao mesmo tempo dentro de um caixote. E aí, o movimento final do dia formou aqui um triângulo que pode ser realmente descendente. Talvez uma probabilidade de cair, né? Só que é uma região muito forte essa trava aqui. Então não vou criar tantas esperanças não, porque pode ser que amanhã abra com um gap de alta, estraga todo esse triângulo descendente aqui e volte a ficar dentro dessa região. Acho bem provável, não duvido que isso possa acontecer. Então ainda tenho que marcar, nós podemos ver que desde quinta-feira, passaram 4 dias então, dentro de uma região de congestão, muito chato, e pode continuar a semana toda, se quiser continua a semana toda. No macro aqui a gente vê que o candle diário, deixa eu tirar as médias, o candle diário está realmente travado, né? É uma região de gap aberto que temos aqui, mas é uma pressão ainda vendedora por causa da CLT e também de uma LT muito mais macro, né? Lá de 2020 praticamente. Então é região de pressão vendedora, só que não tá conseguindo ir, né? É uma região pressão vendedora aqui em cima, é pressão compradora aqui embaixo. Então uma briga aqui tá terrível, tem que esperar sair dessa região, tá feio, feio, feio. Então tem essas regiões marcadas aqui, esse caixote e esse canal, tá bom? Já em relação ao índice hoje, falando da regra de coloração, teve bastante ruído aqui. Até não tanto, mas deixa eu puxar pra cá quando abriu. Aqui foi a abertura, nós tivemos o gapzinho de baixa, né? Primeira cor a gente não faz nada, aí quando trocou pra compra já foi nos primeiros minutos. Ficou muito ruim essa trava aqui. E aí, nossa, não andou nada praticamente. E quando deu o movimento da notícia, aí começou a volatilidade. Segundos antes da notícia de 9h30, teve muita volatilidade. Então essas trocas de cores aqui não teria dado certo, porque foi um movimento muito rápido. E aí essa venda aqui, esse movimento ainda era da notícia, essa compra também era. Então não teria dado tempo. Já essa venda aqui, já teria dado alguns pontinhos, 250 pontos mais ou menos. Essa compra já teria pago também, pagou bem, 655. A venda teria estopado, a compra stop, a venda stop, a compra no finalzinho aqui pouca coisa, 200 pontos, ok. A venda teria até pago aqui bastante até o fim do movimento, esse aqui já era fim do pregão, já não ia valer tanto a pena. Mas durante a notícia ali, ficou um caos aqui, infelizmente, essa região toda aqui, infelizmente. Mas deu oportunidade sim. Já em relação ao gráfico de candles aqui, pelo macro, ainda estamos em região dentro de alargamento, muito macro aqui, eu acho que desde sexta-feira de 2 semanas para trás, desde o dia 13 de maio aqui. Sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, hoje, ontem e hoje. Então aqui já tem praticamente uns 7 dias nessa região complexa. Um alargamento linha azul, tá? E aqui nessa região desse fundo, o índice está formando ainda também uma lateralidade, que já vem aí formando, já tem 4 dias, junto com o mesmo tempo do dólar da lateralidade de lá. Então aqui ontem, na hora que fechou, eu até comentei que independente do jeito como fechou, se abrisse com um gap dinâmico, ia ser um gap muito feio, porque o mercado estão com as médias todas sem tendência. Uma lateralidade muito chata, não fica interessante operações pelo gap dinâmico. O primeiro candle foi de força bem compradora, né? Que às vezes pode ditar a direção do dia, acabou sendo mais um dia aqui. Fechou nesse caso comprador. E aí o movimento com as médias todas sem tendência, não tem o que fazer aqui, nenhum setup de abertura, infelizmente. Já deu logo a volatilidade a notícia. Essa notícia testou essa região desse fundo aqui importante, esse caixote da lateralidade. Voltou, testou ajuste. Médias ainda sem tendência, região da 200, não tem tendência lá nos 60 minutos então. Não vou caçar nada aqui, não vou nem filtrar por 2 minutos. Olha o 5. O 5 tava querendo formar, sei lá, um ombro, cabeça, ombro. Pois é, não deu. Horrível. O movimento começou a subir e aí fez o rompimento da máxima. Opa, pode ficar interessante aqui. Talvez pensar em testar essa região, né? Ficar mais próximo dessa região, a gente pegar uma pré-tendência, alguma coisa interessante. E aí quase chega, faltou assim pouco para chegar. Aqui não tem critério para reversão, não faço. E ainda bem que eu sigo esses critérios todos, né? Faz um pullback. Esse candle aqui estava longe da média 20. Aqui fica inviável a operação de compra ainda. E deu esse aqui. Esse aqui ele tem um grande problema, porque a região que ele estava era a região de uma resistência aqui na frente.
Poderia ser pré-tendência, mas seria mais interessante que essa pré-tendência fosse mais próxima, não fizesse uma pré-tendência tão mais no meio da lateralidade do que mais para a região mais próxima possível a pegar liquidez aqui. Se esse movimento, por exemplo, tivesse na cara da resistência, que estivesse nessa máxima aqui, vamos supor, a gente teria muita liquidez. Opa, peraí, não era isso que eu queria fazer. A gente teria muita liquidez mais aqui. Poderia até ser uma oportunidade de gatilho esse candle 33. Mas de qualquer modo, o movimento aqui foi até interessante. Dentro dessa lateralidade, tem que tomar muito cuidado com essas operações de possível tendência, porque nós não estamos ainda em tendência macro. O movimento aqui fez uma troca de polaridade do dia e subiu. Só que justamente na região que eu queria que houvesse um rompimento, e outra oportunidade de gatilho, não deu. Travou. Foda. E aí travou e respeitou essa lateralidade de novo. Voltou, e aí, se talvez esse 41 fosse essa região do 33, seria muito, muito interessante. Muito mesmo. Nossa, demais. Só que esse candle 41 nem fechou bonito. Fechou feio. Posso pensar em talvez fraqueza também de novo aqui, pensar em operação de venda? Infelizmente, pensar em operação de venda aqui estaria longe do topo. Longe do topo para filtrado em 2 minutos, está longe da região do topo. Já perde qualquer risco retorno aqui dessa operação. Então, não cabe os critérios aqui. Movimento volta, quebra a média 20. Passa por baixo da 20, mas detalhe, a 9 só foi cruzar no candle 48. Por isso, esse candle 48 não é ainda gatilho pra gente, infelizmente. Eu vejo aqui a possibilidade dessa figura do ombro, cabeça ombro, né? Tava formando de forma inclinada aqui. Confirmou essa figura. Caiu pelo cruzamento, infelizmente. É inviável essa operação aqui. Foi, buscou região de retração. Ah, é a 50, 80 estava junto aqui, as duas que estão respeitando? Não acho que seja as duas não estão em tendência ainda, se eu for marcar a retração do dia. Nós temos aqui região de retração e VWAP, troca de polaridade. Coincidentemente elas estavam passando, mas vejam bem que nem em forma de, como é que fala, sequência certinha eles estavam. 50 cruzou 80 para baixo, depois tentou cruzar para cima, nem as duas estavam ainda em tendência. Então não cabe setup ainda de 80, de 50, não, nós não temos ela em tendência. Precisa de um movimento de tendência melhor delas aqui. Então não tem operação aqui, tá? Eis a importância de analisar isso. O movimento chega na média 20, faz aqui uma possível trap zone de se dar 20 com a 50. A 20 acaba segurando, né? Foi mais forte. Foi buscar a região de retração mais forte do dia junto com esse topo aqui do início do dia. Então o movimento, é ajuste que tinha aqui. Lembrando, ajuste uma vez que foi rompido já não é mais tão relevante. Mas na região da ajuste, né, coincide com uma máxima que nós tivemos aqui que está respeitando. Então não é o ajuste que segurou, é basicamente um suporte, troca de polaridade do dia mesmo. Coincidência estar aqui junto. O movimento volta e as médias já estão sem tendência, ó. Sem tendência, sem tendência, sem tendência. E aí talvez formando até uma figura aqui no meio do dia, um ombro, cabeça, ombro, sei lá, invertido, mas não, fica complexo porque essas figuras que se formam dentro de uma figura muito maior podem às vezes não respeitar, então a figura maior, nós temos aqui a lateralidade. Então eu não vi nenhuma oportunidade assim muito segura. No mínimo, talvez esse 33, mas nem quis fazer. Muito arriscado pelo movimento que não estava tendo nem correlação com o dólar. Nós tínhamos aí um cenário macro também confuso. Lá fora não estava fazendo uma boa tendência também. Então poderia muito ainda respeitar essa região como respeitou. Então seria um risco talvez eu estar comprando, colocando stop aqui. Não consegue nem renovar essa máxima que tinha feito aqui. Volta tudo e me estopa. Nesse caso, acabou renovando essa máxima, mas não conseguiu renovar a máxima da lateralidade e respeitou aquela região. Então, no geral, aqui, gráfico branco, a gente teve até uma sequência compradora interessante nesse início. Respeitou. E aí a gente vê que depois não conseguiu anular essa força, né? Muito importante essa sequência aqui, quando dá uma sequência bem clara, bem forte. Então, região de troca de polaridade junto com essa sequência que nós tivemos. Agora, em relação ao que esperar de amanhã... Então, igual o dólar, amanhã também a gente vai chegar para o pregão com região aqui de atenção ainda, né? Lateralidade, infelizmente, está mais próximo da extremidade superior. Vamos ver como que o gap vai abrir amanhã, né? Vai que aconteça um gap de alta. Ou, no pior das hipóteses, ser mais assim,
pessimista, ou realista, na verdade, abrir no meio dessa região de novo. Então vamos ver a partir do gap, o gap é muito importante. E detalhe também que os dois estão em situação de resistência, só que o dólar com um tempo gráfico um pouco menor e pouco tempo, né? Foi coisa de abril. Só que o índice é desde lá de dezembro. Então aqui é uma região de pressão vendedora muito forte. O mercado está travando nessa região. E aí o que me preocupa é que se eu voltar para cá e mostrar o Ibov, diário do Ibov, o que me preocupa aqui, que parece que esse cenário, deixa eu puxar, fora a questão que nós temos essa linha aqui, né, de força compradora, essa linha de força vendedora, então qual força vai ganhar? Mas olhando a questão de price action, a gente vê aqui um fundo duplo, troca de polaridade com fundo duplo, sobe, volta, pullback nessa região e tentando subir para romper essa linha. Por enquanto eu não vejo ainda força compradora de ignição forte para romper este canal aqui de baixo. Mas que tá fazendo esse pullback está, só que vejo esses últimos candles, esses últimos de hoje e de ontem, né? Muita rejeição superior. Então tem briga aqui, presença vendedora tentando defender essa região. Pode ser o quê? Formação aqui de um topo menor e fazer agora um topo duplo nessa região desse canal. Muito provável disso acontecer porque ainda não tem sinal de ignição, como por exemplo teve aqui, ó. Aqui no final do ano passado foi bomba, foi uma bomba aqui de uma vez, subiu muito forte e precisava disso. Igual aconteceu aqui embaixo também, aqui embaixo também. Então precisava disso e por enquanto não está fazendo esse movimento, então sem cenário confirmado de movimento de alta. E aí em relação aqui do índice 60 minutos, voltando, tenho que considerar essas regiões que marcadas, né? Que amanhã vai ter notícia, pode pegar tanto a parte superior quanto inferior, esse alargamento. Vamos supor que rompe esse caixote aqui. Nós temos ainda SLT do alargamento com possível região de confluência para travar os fundos. Aqui é muito importante. E se acontecer isso, olha esse fundo aqui atrás. Olha esse fundo aqui que vai coincidir possivelmente com a linha chegando aqui embaixo. Então vai que isso aconteça durante a notícia, o movimento caia e chega aqui. Aqui é uma região de possível trava do preço. Uma possível primeira trava e depois tem essa aqui embaixo que está muito longe. Deixa eu ver a diferença de pontos, né? Vai que, né? Acontece uma tendência aqui. Sim, 2.600 pontos. Pode acontecer? Pode. E para cima, a máxima aqui que nós temos desse movimento, 1.700 pontos. E detalhe, esse movimento aqui foi um candle muito volátil que foi antes da... O que foi mesmo? Agora eu até comentei, o Geir estava perguntando sobre esse último candle do leilão e agora eu até esqueci o que foi que aconteceu naquela... lembrei, decisão à taxa de juros. Aqui aconteceu a decisão à taxa de juros nesse dia e aí no dia seguinte já começou a reagir aqui com a decisão da taxa de juros aqui. Então assim, o mercado está travado, é uma região que a gente está operando assim, tá bem complicado. Não é só aqui, já aproveitando para mostrar para vocês o Nasdaq, o que a gente tem aqui. O mercado hoje, na parte da madrugada, deixa eu puxar, a gente teve o mercado assim, em torno da média de 200, começou a criar uma tendência aqui, mas bem ruim, voltou, quebrou as médias, volatilidade da notícia que nós tivemos aqui também, né? Depois voltou tudo, médias sem tendência, depois alta volatilidade, rompendo o máximo com o discurso do Powell, voltou. Olha as médias aqui, começou a criar uma possível tendência já para o fim do dia, infelizmente rompendo agora essa máxima, só que esse pullback aqui longe das médias e aí agora tá voltando a romper para baixo. Então não é de agora. No macro aqui, se eu mostrar para vocês 60 minutos, a gente tem... Será que vai carregar? Não, porque eu coloquei limite de data, óbvio. Mas assim, se for puxar desde o dia 9 de maio, o mercado está travado lá também. Bem travado. Deixa eu abrir o TradingView para mostrar algumas coisas agora importantes. Então, lá fora, o S&P hoje. Olha aqui essa merdinha que estava mais cedo. Sem tendência. E só começou na parte da tarde. Gráfico diário, que agora vai ser importante a gente dar uma olhadinha. Tá fazendo aquele cenário que eu comentei ontem. Assim, tá com muita cara de que vai buscar esse topo. Vai pegar essa liquidez aqui, de quem está vendido. E aí, depois de pegar essa liquidez, a gente tem que olhar se é um movimento de rompimento falso
ou se vai criar uma tendência. Eu acho que vai ser rompimento falso, só para pegar liquidez mesmo. Então tá chegando cada vez mais próximo, essa linha aqui vai ser extremamente determinante, essa região. Tem que tomar muito cuidado com esse movimento. Na hora que estiver acontecendo lá, o que vai acontecer aqui? A reação. O DXY hoje, abaixo da média 20, já está assim, já tem uns dias, bem tranquilo aqui, sem grandes movimentos. O EWZ, né? O EWZ, que é o ETF do Ibov, na mesma questão do Ibov, está na região dessa linha. Por enquanto, está respeitando essa resistência desse canal de baixa aqui. Só que aquilo que eu falei, né? Uns dias para trás, no estudo semanal, eu acho. Aqui chegou de forma esticada, chegou com uma força também, chegou com uma força. E aqui é a primeira vez que não tá chegando com aquela força toda. Então, tá travando essa região e não tá reagindo a essa LT mais rápido possível. Eu tenho que ficar de olho nesse ETF lá fora, porque muito, assim, os gringos podem ver muito esse ETF e trazer muito fluxo pelo movimento que eles estão vendo. Então, graficamente, ainda é região de resistência, só que eu tenho que tomar muito cuidado se isso aqui é um pullback para romper esse canal. Lá atrás, quando a gente teve aquele movimento, né, também em dezembro, na verdade outubro, deixa eu puxar aqui, julho, aqui. Olha como que foi o rompimento lá fora, também foi rápido. Nós tínhamos como se fosse um canal de baixa, igual o Ibov tinha aqui, toques aqui. O movimento simplesmente rompeu rápido e foi. Agora tá essa lentidão aqui, ainda sem sinal então de rompimento. Já em relação ao VIX hoje foi normal, ontem já foi um dia um pouco estranho. Hoje normal, mas é aquilo, tá muito próximo dessa calmaria aqui, esse mar de calmaria. Quem sabe amanhã vai ser quando as coisas começam a ficar um pouco agitadas por causa da notícia, né? Não duvido que isso possa acontecer. Vamos ter atenção com esse VIX amanhã, principalmente na hora da notícia. Os juros americanos estão muito calmos, estão fazendo pullback da 20 para talvez continuar caindo. Mas os últimos dias estão travados, ó. Isso aqui é gráfico diário. Desde o dia 6 está travado. Parece que até estão esperando notícia. Hoje não foi notícia que houve um movimento forte. Pode ser amanhã. Para que eles estão esperando alguma coisa. Está travado. DXY. Está travado os juros americanos. O ouro aqui, que é um ativo de risco, né? Está fazendo pullback na 20 para talvez renovar a máxima. Atenção em relação a isso. E aí aqui, voltando agora sobre notícia, hoje a gente teve coisinha bem interessante que trouxe volatilidade. Eu até comentei que muito estranho o movimento ter devolvido tudo depois. O que eles podem ter interpretado, né? Na hora da notícia mesmo, houve um movimento correto. Por quê? Vamos lá. Aqui teve notícias na zona do euro e detalhe importante, lá fora estava assim, um dia bem tranquilo. Deixa eu abrir aqui e mostrar. Esqueci disso. Então, olhando aqui em relação aos índices europeus, né? Positivo no geral, mas muito pouco. Pouca coisa. Isso aqui não é grande coisa, é pouca. Índices asiáticos também, assim, não é grande movimento isso aqui. O DXY quase no 0 a 0, movimento um pouco mais de queda, mas nem tão forte para baixo, nem tão forte para cima. Juros americanos levemente negativo, minério de ferro estava caindo. Aqui nós tínhamos o petróleo também caindo levemente e o S&P futuro levemente positivo. No geral, chegamos no pregão hoje sem nenhum sinal assim, um viés tão forte do mercado lá fora. Lá fora estava neutro, cenário neutro. E o interno aqui também estava neutro, não tem nada para impactar. Tinha um relatório da Petrobras que não sei o que, o resultado foi ruim. Isso é uma empresa, eu tô falando no geral, situação macro, alguma coisa tensa? Não tinha. A ata do Copom saiu, 8 horas, e dentro dessa ata eu vi algumas coisinhas lá, mas no geral é isso mesmo, que eles estão sendo conservadores, a maioria ali, aguardando a questão do mercado externo, mas não deu sinal nenhum de como que deve ser as próximas reuniões, se vai ser para manutenção ou se vai ser para uma possível redução, vai depender muito do cenário lá fora também. Enfim, crescimento do setor de serviços não é de movimentar tanto na abertura, a notícia mais do Brasil, mas o foco hoje foi o IPP, que é a inflação ao produtor, tá? E o discurso de Powell. Mas o discurso dele também não agitou tanto assim não. Só que esse IPP aqui, na hora que ele saiu, vejam só o IPP mensal. Estavam esperando 0,3 e veio 0,5. Na hora, o mercado reagiu com um certo pânico. Dólar para cima, índice para baixo. A reação que conforme o resultado.
Por quê? Porque aumentando esse valor aqui indica que tem mais possibilidade de inflação para o produtor. Esse produtor deve passar a inflação para o consumidor e prejudica essa questão de inflação. E ainda fica pior quando eles devem reduzir juros, porque se a inflação estiver descontrolada, eles podem estar passando por uma estagflação. Para quem não sabe, estagflação é um pior... Isso aqui é estagflação. É um cenário assim, não é inflação e nem deflação. É uma inflação pior, porque é um caso que o seu país vai estar parado, tipo, economicamente, indústria, setor de serviço, emprego, nossa, fudido. E ainda assim, a inflação não vai estar controlada dos produtos e outras coisas, mas, tipo, não está crescendo o seu país, mas mesmo assim a inflação ainda está subindo. Então, é uma situação econômica rara onde ocorre simultaneamente inflação elevada, o crescimento econômico vai estar baixo, e pode acontecer o alto desemprego. Então, isso é o pior que pode acontecer de cenário. Uma situação que nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado, a indústria esteja lento, empregos lento, economia travada e a inflação descontrolada. Então, isso aqui é um perigo. Já estão até comentando que os Estados Unidos está passando por isso, igual algumas áreas da Europa já estavam especulando isso no final do ano passado. Isso é muito tenso, muito difícil de lidar. Só que aí vem a questão, por que o mercado depois houve aquele reboliço todo de voltou e anulou o movimento da notícia, ficou travado, estranho. Aí é que a gente depois começa a interpretar, né? Na hora a gente não tem poder para essa interpretação, depois a gente vai vendo o que as casas, corretoras, bancos vão postando. E olhem que coisa interessante, né? Eu não consegui e eu não teria habilidade sozinha para raciocinar isso aqui. Então, são pessoas mais, assim, inteligentes, especialistas e várias pessoas juntas, né? Reparem que houve uma alteração no valor do mês anterior. E aí, o que isso quer dizer? Que é tipo assim, o dado que saiu hoje, que é 0,5, ele pode ser um dado incorreto. E eles só irão revisar quando sair a próxima no mês que vem. E isso aconteceu em relação ao mês anterior e está acontecendo já algumas vezes, de revisar como se a pessoa, se a instituição, né, que divulgou, estivesse de forma incorreta os resultados e está revisando. Então a revisão é muito importante para você corrigir o que veio do mês anterior, na verdade, e atualizar agora do mês atual. Então atualizaram aqui e ficou com valor negativo. E antes, naquele mês anterior, quando saiu o resultado, não era isso aqui. Era 0,2 positivo. Então, agora que eles revisaram, ficou um valor negativo. Então, saiu de 0,2 para menos 0,1. E isso quer dizer o quê? Deflação da área de produtos, dos produtores, né? Então, deflação. Isso quer dizer que os produtos podem estar... o poder de compra, né, de consumir esses produtos, matéria-prima, está maior. Então, houve uma possível deflação. E não é a primeira vez, é o segundo mês que estão corrigindo. Então, parece que é a segunda vez que está tendo essa deflação. E aí, o dado atual, estão esperando que vai ser revisado também no próximo mês. Então, estão acreditando que esse dado vai ser revisado, que deve vir um valor menor. E o detalhe importante, que no mês anterior, uma das coisas que mais puxou inflação ao produtor no mundo foi o petróleo. Por causa daquela briguinha lá, Israel e Irã. Se eu abrir para vocês aqui, esse relatório aqui é em relação ao mês de abril. E olha o que aconteceu até final de abril. Aqui nós tivemos um movimento de alta. O petróleo subiu bastante no mundo. Isso aqui, infelizmente, afeta a questão da inflação, que passa depois para o consumidor. Então, esse resultado aqui, ele foi muito afetado pela inflação do petróleo. Só que agora o petróleo já voltou e está em patamares de março. Então a gente pode ver essa questão sendo controlada e no próximo mês está tudo tranquilo. Ah, mas e na hora tinha como eu saber disso, que o mercado ia entender tudo muito bonito, flores? Não tem como. Infelizmente são interpretações que vai acontecendo ao longo do pregão. E são interpretações tão relevantes que, vejam bem como que lá fora ficou travado e aqui também. Tipo assim, pensem em grandes players que precisam se programar a longo prazo e se preparar de possíveis projeções futuras, das possíveis movimentações do Fed. Se eles estão em dúvida, vocês acham que talvez o mercado vai
assim, reagir com grandes tendências. Então lá fora ficou travado, aqui, olha o dólar. É como se eles tivessem colocado assim só os robôs bem fraquinhos lá operando e chamado todo mundo para reunião. Vamos estudar e projetar para os próximos dias e talvez amanhã eles começam a movimentar, mas vamos estudar o que esses resultados trouxe e que a gente pode ver para os próximos meses, o que o Fed pode fazer, por que esse valor veio assim, por que houve correção. Então é um momento de interpretação, é um dado que é dos Estados Unidos e lá afeta praticamente o mundo todo. Então essas interpretações acontecem ao longo do dia. E não tem como a gente saber na hora. Então a interpretação que a gente viu aqui, que o mercado, ele, assim, não gostou nem... Na verdade, não gostou e nem odiou a notícia. Tá ok. A notícia é que eles estão assim, ok. É como se nem tivesse acontecido. Por essa interpretação. O índice dólar, então, nem reagiu tanto assim. Só que amanhã vai depender muito dessa notícia de amanhã. Então aqui nós já temos zona do euro, com notícias importantes, PIB da zona do euro. A gente já vai amanhecer com talvez os índices lá fora um pouco agitado. Temos o IBCBR, que é a prévia do PIB. Acho que é isso, prévia do PIB. Mas o foco nem é tanto o IBCBR, vai ser o IPC, que agora é a inflação ao consumidor. E estão esperando aqui, reparem bem, ó, IPC... a esse, todos com valores abaixo, praticamente, ou igual. Então, mês anterior veio esse. Vai que eles corrigem também, né? Vai que corrigem. Então, tem que ter atenção em relação a isso. Mas estão esperando um valor menor. Se veio isso aqui mês passado, estão esperando isso aqui, uma redução. Isso aqui também, uma redução. Aqui pelo menos é igual. Mas, no geral, uma redução. E se essa redução se confirmar, é muito bom isso para a questão de inflação. Inflação se controlando é uma coisa muito importante que o Fed está precisando para poder começar a reduzir juros. Se isso vier uma notícia muito boa, no sentido de vier igual ao esperado ou, né, bem abaixo, é muito bom para ser índices para cima e dólar para baixo. Vem vendas no varejo também, mas o foco até estão inclusive esperando uma redução de vendas no varejo. Então, assim, notícias que são boas para controlar a inflação. Infelizmente, esse cenário que está passando lá, a gente tem que esperar situações que sejam ruins para, por exemplo, o consumidor, para pessoas em geral. Por exemplo, tem que ter desemprego, infelizmente, para controlar a inflação. Tem que receber menos por hora, infelizmente, para controlar a inflação. Tem que ter menos vagas criadas. Tem que ter, por exemplo, vendas no varejo, essas coisas... menos, crescimento do setor de serviços menos, porque senão se uma área desequilibra, o setor industrial também tem que estar controlado. Então várias áreas da economia dos Estados Unidos está controlado, só que essa questão da inflação ainda vem prejudicando. Então, se essa notícia aqui vier dessa forma amanhã, a gente pode acabar vendo um movimento talvez de baixa do dólar, se vier dessa forma, e de alta para o índice. E parece que eles estão se preparando para isso, né? Estão em congestão, se movimentando. Isso aqui de Wyckoff é uma região de distribuição ou acumulação. Sabe-se lá o que eles estão fazendo aqui realmente, se eles estão acumulando, entrando com mais lotes ou tirando seus lotes, né? Com receio do que pode acontecer. Porém, os dois aqui estão se preparando, parece, para alguma coisa que vai acontecer. Então, vamos pensar no pior cenário. Acontece... uma situação que a inflação vem acima do esperado. Isso aqui a gente pode ver índices para baixo, respeitando a resistência, e dólar para cima, respeitando a região de suporte. E esse cenário, se acontecer, para mim, vai ser até mais, assim, interessante do que o de baixa, porque olha só, se for de alta do dólar, isso aqui vai confirmar para a gente uma bandeira de alta. E tem espaço para chegar na resistência aqui em cima, ó. Então, tem espaço, um cenário de alta para o dólar. E cenário de baixa do índice também tem espaço para chegar aqui nessa região. Ah, vai cair mais? Ah, tudo bem, tem espaço aqui nesse fundo também. E essa resistência respeitaria, essa resistência SLT. Então, pelo menos assim, um cenário de baixa de índice e alta de dólar é até um pouco mais interessante graficamente, tá? E aí vem esse cenário com o VIX, que está numa calmaria assim extrema. Então, se o VIX amanhã estressar, pode puxar o dólar para cima e índice para baixo. Então, a gente pode ter essa confluência aí, um sustinho. Então, tem estoque de petróleo bruto também, mas não é de movimentar.
E aí, praticamente, o resto do dia ahn, são coisas aqui que não é também de movimentar tanto. Então, o foco amanhã vai ser realmente 9h30. Vamos ver se cria alguma tendência ou não, né? Infelizmente. E uma coisa que interessante, outra coisa interessante, que aqui hoje teve. Deixa eu ver se foi hoje. Relatório mensal da OPEP. Acho que foi esse aqui, ó. Estoque de petróleo bruto. Aqui a gente tem semanal. Teve uma notícia que essa notícia que saiu que deu um sentido que tem mais, na verdade, estoque do que. Deixa até. Só um minutinho, deixa eu raciocinar. Foi confirmar isso aqui, então houve redução, na verdade, mais consumo dos estoques de petróleo. Então é como se fosse, imagina um galpão, né, que tem lá estocado o petróleo bruto. E aí estavam projetando que houvesse, né, um consumo aqui desse valor. Só que houve muito mais, então houve uma redução desse estoque. Então houve uma demanda alta por isso aqui. E aí teve uma questão de relatório da OPEP, que eles estão esperando uma demanda maior. Então eu acho que essa questão do petróleo vai dar uma surpresa de novo. Fora que o petróleo está aqui em região de suporte, que eu tenho essa linha marcada. Então, se respeitar isso aqui, a gente pode ter um movimento de alta do petróleo. E aí, se vier um movimento de alta, infelizmente impacta de novo a questão de inflação, não só aqui, mas lá fora. E a calmaria do VIX pode parar, porque tá muito calmo esse VIX, então a gente pode ter certas confluências aí acontecendo, mas a notícia amanhã vai ser muito determinante para ver o cenário da semana. E essa semana tem uma quinta-feira, amanhã é quarta, tem uma quinta, eu acho, deixa eu abrir aqui, quinta, IGP-10, pedidos iniciais de seguro-desemprego, não é de movimentar. Realmente a semana tá girando em torno de amanhã. Quinta e sexta não é tão assim relevante. Então vamos realmente ficar muito atentos amanhã, 9h30. E aí eu volto amanhã pra gente ver como é que foi e interpretar algumas coisinhas.